Então eu quero louvar a Jesus essa manhã, uma manhã de vitória, amém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a nossa leitura bíblica de hoje, amém? E se você for encontrando, por favor, vá ficando de pé aí em seu lugar. Nós estamos vivendo um novo ciclo e uma nova história de nossas vidas, amém? Daniel 2:21 diz que é o Senhor que muda o tempo e Ele também muda as estações. E o Senhor está mudando mais um tempo, né? O Senhor está mudando mais uma estação de nossas vidas, amém? Tem alguém que nos visita nessa manhã? Tem alguém? Amém, amada. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Como é o seu nome? Jaqueline. Seja bem-vinda, Jaqueline. Que honra nesse primeiro culto, amém? Nessa abertura, nesse recomeço, termos uma visita aqui, tá certo? Saiba que você é muito amada por Jesus Cristo, amém? O Senhor ama muito a sua vida e é uma honra para nós. Deus te abençoe grandemente. 1 Coríntios capítulo 15, amém, amados? Nesse novo ciclo, nessa nova história, nesse novo tempo, porque é Deus quem muda o tempo e as estações. Eu quero meditar com você o versículo 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-lo preguei. Amém? E o que eu quero deixar aqui, queridos, para você, essa palavra de 1 Coríntios 15, 1. Mas é aqui um conselho que o apóstolo Paulo, ele dava à igreja de Coríntios, aos irmãos de Coríntios. E ele dizia assim: olha, queridos, eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu vos anunciei. Nesse início, né, nesse retorno, nessa retomada, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras nessa manhã, tá certo? Que vocês, nesse novo ciclo, nessa nova história, vocês se lembrem da palavra do qual um dia lhe foi anunciada. Quem lhe anunciou o evangelho? Lembre aí a pessoa que pregou o evangelho para você. Foi um amigo? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Foi o seu primo? Foi um colega? Foi através de um meio de comunicação? Quem pregou o evangelho para você? O apóstolo Paulo, ele estava ali aconselhando aqueles irmãos para que eles lembrassem do evangelho a qual havia sido anunciado. Tá certo? O que eu desejo que marque a vida de vocês nessa manhã é que vocês guardem o evangelho que lhes foi anunciado. Ainda há pouco nós ouvimos aqui, né, que quem saísse desse tempo de pandemia e não se desviasse, seria um cristão mais forte. E eu concordo com essas palavras. Quantas vezes eu disse isso lá em casa? Meu filho, quem sair dessa pandemia e não se afastar, certamente será um cristão mais forte. Porque quantas coisas enfrentou, até o distanciamento presencial da sua igreja, né, dos seus pastores, ali de nós estarmos juntos, porque a igreja, ela é um instrumento de Deus para alimentar as nossas vidas. E o apóstolo Paulo dizia: o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Eu quero, queridos, falar para vocês nessa manhã: perseverem, amém? Amém, amados? Perseverem. Perseverem no evangelho da vossa salvação. Perseverem na palavra de Deus. Perseverem na Bíblia. Perseverem no que está escrito aqui na palavra de Deus. Perseverem nas promessas. Perseverem na oração. Perseverem na busca a Deus. Perseverem nos cultos presenciais, mesmo que a princípio mantendo esse distanciamento, né? Sem poder abraçar, falando só
pessoal de longe, usando máscara, que é incômodo demais, né? Faz calor, é irritante, né? A gente fica com o nariz seco, né? E quantas coisas. Perseverem, porque por nós Cristo perseverou. E Ele perseverou muito mais do que nós temos perseverado, amém? E o apóstolo Paulo diz, olha, perseverais, pois ele também, por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como a vô-la preguei. Então, através do Evangelho, qual o significado do Evangelho? Tá certo? Nessa manhã eu não quero falar nada mais além do que Jesus para a sua vida. Tá certo? Eu não quero falar nada mais importante do que significa ser Jesus em nossa vida. Amém? Diga assim, Jesus é importante na minha vida. Jesus é importante na sua vida. Nessa manhã eu não tenho nada mais importante para falar para você do que Jesus é importante para a sua vida. Nessa manhã eu não tenho nada mais de especial para falar para você do que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar a minha e a sua vida. O Evangelho, ele diz, o apóstolo Paulo, olha, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei. Qual é o significado do Evangelho? O significado do Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Você já creu no Evangelho? Eu já criei no Evangelho. Persevere no Evangelho, declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos salvos pelo Senhor. Veio tempestade, veio pandemia. Queridos, quantas mortes aconteceram. Outro dia eu estava falando com uma pastora e ela me contou um testemunho de outra pastora que tinha tido uma visão lá em São Paulo no começo da pandemia. E sabe qual era a visão? Ela teve uma visão, ela estava buscando ao Senhor e ela teve uma visão. E a visão era um monte de estrelinha. Muitas estrelinhas. E essas estrelinhas subiam ao céu. Essas estrelinhas subiam ao céu e ela disse que via muitas estrelinhas. E as estrelinhas subiam ao céu e ela, Senhor, qual o significado dessa estrelinha? Ela disse, na mesma hora, o Espírito Santo falou com ela e ministrou ao coração dela. Essas estrelinhas são os meus santos, muitos santos que estarão subindo aos céus, a minha presença nesse tempo. E daí em diante ela disse que muitos servos de Deus, até mesmo, né, servos de Deus, morreram no meio de toda essa pandemia. E todos os dias ela fazia live. E naquelas lives, né, como nós fazíamos as lives, e naquelas lives ela disse que ligava, né, uma pessoa, pastora, ore pela minha família, meu pai está com Covid, minha mãe está com Covid, meu primo está com Covid, meu filho está com Covid, minha filha está com Covid. Todos os dias era uma luta constante em oração, e vários desses não sobreviveram e faleceram e foram para a glória. E ali, né, aquela pastora entendeu o significado daquela visão. Muitos servos de Deus, porque não morreu só ímpio, não é verdade? Não morreu só ímpio, muitos servos de Deus morreram no Senhor, né, e foram salvos por Cristo Jesus. Então, queridos, a palavra nessa manhã, olha, leia mais uma vez comigo, vamos ler todos nós juntos. 1 Coríntios 15, versículo 1, acompanhe comigo e por favor leia em uníssono comigo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Continuem crendo no Evangelho. Continue crendo em Jesus Cristo. Amém? O melhor que nós temos para dar a vocês é Jesus Cristo. O melhor que nós temos para dar a vocês é a palavra de Deus através de um Evangelho poderoso que cura, que salva, que liberta. Amém? É o Evangelho que tem o poder, que é o poder para salvar
todo aquele que nele crê. Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Firme e forte. Amém. Deus abençoe. Olha, vamos continuar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias também no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Porque hoje Deus quer fazer a bênção completa. E como é bom estar com vocês nesse primeiro culto de reabertura da igreja, né? Louvado e engrandecido seja o Senhor por isso. E não se esqueça, sempre às quintas-feiras, a partir das quintas-feiras, vai ser liberado o link para as inscrições. E aí você tem até o sábado, meio-dia, para fazer suas inscrições. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Diz a palavra de Deus: pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meus amados, esses dois versículos, também no livro de Coríntios, capítulo 15, está falando sobre a autoridade e sobre o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também está falando sobre a autoridade e o poder do nosso Deus. Nesse versículo 27, quando diz que todas as coisas estão sujeitas, e é interessante que diz debaixo dos pés. Então talvez você já ouviu a expressão que tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, e você não soubesse a base bíblica para a declaração dessa verdade. A base bíblica está aqui nesse versículo, quando diz que todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés do Senhor. Mas é interessante que a palavra de Deus nos traz o entendimento que todas as coisas estão sujeitas debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas há uma coisa que é exceção e não se sujeita aos pés do Senhor Jesus Cristo. E essa coisa ou esse ser que é exceção é exatamente aquele que deu o poder ao Senhor Jesus Cristo de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. E quem foi que deu todo o poder ao Senhor Jesus Cristo, para que todas as coisas estejam sujeitas debaixo dos pés do Senhor? Eu estou falando de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz: todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, quer dizer, há uma exceção, que é aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, irmãos, toda essa situação também se encontra sujeita debaixo dos pés do Senhor. É interessante o quanto o mundo, a humanidade não aprende. Nós vimos no início desse ano um verdadeiro carnaval, uma verdadeira festa da carne, à memória da imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no nosso país. Eu fico imaginando um pai quando olha para 5, 6 filhos, se ele tiver essa quantidade de filhos, ou na realidade das famílias de hoje, 2, 3 filhos no máximo.
E ele observa ali os seus filhos brincando. E quando ele observa o perigo a qual os quais estão correndo, e ele chama a atenção, ele adverte, e apenas 2 obedecem, e um continua fazendo aquilo que desagrada. Eu fico imaginando que por aqueles 2 que lhe obedeceram, Deus sente prazer, alegria na obediência, e por aquele filho amado, igualmente, que desobedeceu, Deus se entristece. Então, há uns dias atrás, eu estava conversando com alguém, e a pessoa me indagando, por que tudo isso está acontecendo? E eu sei que no início dessa pandemia, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus, a nossa fé, foi lançada em xeque. Lançaram a nossa fé em xeque. Lançaram o poder do nosso Senhor e Salvador em xeque. Lançaram a autoridade e a soberania de Deus em xeque. Com uma pergunta: onde está Deus que não cura? Onde está Deus, outra pergunta, que não sara? Onde está Deus que não livra? Onde está Deus que não dá um fim? E aí, em uma daquelas semanas onde Deus nos presenteava com as lives, Deus me presenteou com um trecho bíblico que nos ensina de forma muito simples de entender que Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E é impressionante como o homem continua buscando todo tipo de resposta para o que acontece e não pensa na separação em que o próprio homem está a cada dia plantando de um Deus amoroso. É impressionante como as pessoas não observam que tudo continua sujeito debaixo da autoridade do Senhor. Que tudo continua sujeito debaixo aos pés do Senhor. A soberania do Senhor Jesus Cristo não foi manchada em nada. A soberania do nosso Deus não foi manchada em nada. Até mesmo porque a palavra de Deus nos revela que esse Deus de justiça, Ele irá julgar todos os povos com justiça. Mas esse trecho também me traz a esperança que tudo que está acontecendo continua sujeito aos pés do Senhor. E o versículo 28 que diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou. Com que objetivo? Para que Deus seja tudo. Então eu sei que você está distante da pessoa que está do seu lado, mas que você olhe para ela e diga para ela que Deus continue tudo na sua vida. Você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando, nos assistindo, nesse culto presencial, mas também virtual, online, que você saiba que Deus continua sendo tudo na sua vida. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 9, nós vamos encontrar uma verdade maravilhosa de ser descoberta. E que bom que nós já descobrimos essa verdade. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Quer dizer, Jesus Cristo continua exaltado de forma soberana. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. E para que tudo isso? Para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, a Bíblia é clara. O nome do Senhor Jesus Cristo está sobre todo nome.
E nós não sabemos quanto tempo iremos passar com cultos dessa forma, com menos gente. Mas que bom que você está aqui. E todos terão igualmente a mesma oportunidade de estarem de volta à sua igreja, à casa do Senhor, cultuando a Deus em espírito e em verdade. Então repita isso: o nome do Senhor é sobre todo nome, porque é o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. A soberania do nome do Senhor não foi manchada. Deixa que os incrédulos, deixa que os que andam segundo as concupiscências da carne tentem desfazer da soberania, do poderio do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quanto a nós, fomos chamados já nesse culto de hoje, pela a primeira palavra que foi dada. Quanto a nós, não nos esqueçamos do que nos foi anunciado, do que nos foi ensinado, pregado. Não nos esqueçamos. Nos lembremos sempre que o nome do Senhor continua acima de todo e qualquer nome. Também no livro de Efésios, abra sua Bíblia também aí no livro de Efésios. Voltando um pouco aí de onde você está, Filipenses. É o livro anterior ao livro de Filipenses, no capítulo 1. Então, se o nome do Senhor está sobre todo nome, tudo está, é conclusivo. Se o Senhor está sobre todas as coisas, então tudo está debaixo dos seus pés. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz a palavra de Deus: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Então você tem um cabeça. Não se esqueça nunca disso. Você foi chamado hoje. Você foi chamada hoje. Repito, a não se esquecer de nada que lhe foi anunciado na palavra da salvação, o evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você pensar, quando você sentir algum tipo de desânimo para vir a um culto, porque, meu irmão, não interessa as multidões que se reuniram nesse lugar no passado, porque teve cultos de domingo que nem a parte de fora comportou os irmãos, eram irmãos assistindo das calçadas. Mas não se esqueça, a presença do Senhor Jesus Cristo não é notada só onde tem muita gente. Onde duas ou mais pessoas se reunirem no nome dEle, ali Ele se encontra. Então não pense como outras pessoas pensam. Eu gosto de culto com muita gente. Eu gosto de culto de noite. Qual a diferença desse culto para a noite? Porque você olha lá para fora e está claro. E não só aqui dentro, onde as luzes estão acesas. O importante é que você pense dessa forma: que todas as coisas foram sujeitas à autoridade do Senhor, e o Senhor o constituiu como cabeça da igreja. Então, mesmo quando alguém tentar te levar a pensar de outra forma, pense como o cabeça da igreja pensaria em buscar a presença de Deus, seja no meio de muitos, ou seja no meio de poucos. O Senhor Jesus Cristo sempre foi o nosso exemplo maior de buscar a Deus. O Senhor Jesus Cristo sempre nos deu o exemplo maior de buscarmos a Deus em intimidade. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o lugar onde nós vamos encontrar a maior intimidade, meus irmãos, é quando nós estivermos sozinhos no nosso quarto.
de porta fechada, e só eu ou você na presença do Pai. Então por quê? Deixar vir a nossa mente, ou deixar alguém se apresentar como cabeça das nossas ideias, para pensar que não, o culto está diferente, menos gente. Se a presença do Senhor, Assuero, não precisa quantitativo, não precisa quantidade, é necessário qualidade. Então aquele conselho que eu sempre dou: vai participar de um culto, seja ele qual for, lembre-se que quem cultua a Deus é você. Eu cultuo a Deus da minha forma. Irmãos, eu me derramei aqui em lágrimas. Se eu fosse feito de lágrimas, eu tinha desaparecido hoje. Tão grande a alegria que eu senti em vir a esse culto. Ah, pastor, mas o senhor não estava frequentando desde que a igreja fechou, que eu frequento o culto. Inicialmente na minha casa, depois aqui na igreja. Mas é diferente, irmãos. Quando nós estamos, mesmo guardando 1,5 metro, 2 metros de distância, quando nós estamos em comunhão. Amém? Toda autoridade espiritual, também sobre a face da terra, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo está debaixo dos pés dele, inclusive toda essa situação. Mas você sabe que como você se coloca em determinado lugar, e aquele espaço está debaixo dos seus pés, ele só vai sair. Aquele espaço só não estará debaixo dos seus pés quando você decidir se deslocar. E dessa forma, são todas as coisas, estão sujeitas aos pés do Senhor. A pandemia também está sujeita, mas o Senhor Jesus Cristo continua parado, permitindo que tudo aconteça como está acontecendo. E quando for da vontade de Deus, inclusive, tudo isso passará. E nós estaremos de novo com a igreja abarrotada de gente. Você sentindo calor, se abanando, porque é muita gente dentro da igreja. Mas o Senhor continua soberano também nessa situação. Amém? Em 1 Pedro, último versículo que eu estarei lendo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Abra sua Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 22, diz a palavra de Deus, que está à direita de Deus. Irmãos, quem foi que nós ouvimos desde o início do anúncio do Evangelho que está à direita de Deus? Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, e a Ele estão sujeitos anjos, as autoridades e até mesmo as potestades. Quer dizer, o céu está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. As autoridades estão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. O inferno, o diabo, as potestades do mal estão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. Tudo está sujeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Volte lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Que Deus seja tudo na sua vida. Que Deus seja tudo na sua casa, na sua família. Amém?